Nós nascemos para isso, para fluir no Espírito, para te adorar, para reconhecer a tua grandeza. Que ela seja um canal de Deus na nossa vida nesta noite. Abra nosso coração, nossa mente, a nossa atenção, que esteja voltada para a tua palavra, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Sobre a vida da Maria, sua história, seu chamado, sua juventude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite. E, gente, eu sei que tá frio, mas boa noite pode ser um pouquinho mais caloroso. Boa noite. Aê, sim, agora sim. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 21 anos. Eu sei que não parece, talvez eu pareça um pouco mais velha. Tenho 21 anos, sou filha da Edilson. Sou ministra de música, ministra de pregação, brincadeira. E mais algumas coisas. Sou mais conhecida por ficar ali em cima, cantando, escondidinha. Graças a Deus, muito obrigada. E atualmente eu sou coordenadora da Célula Casa de Maria, que é um movimento jovem aqui da paróquia. Meio escondidinho também, mas graças a Deus é um movimento que tem arrastado muitos jovens para perto de Deus. A gente partilha sobre a palavra todos os sábados. Hoje, por um acaso, nós não temos, né? Porque eu estou aqui, mas louvado seja Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra lá em Gálatas 5:16. Também vou abrir. Amém? Gálatas 5:16. Amém? Digo, pois, deixar-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. E por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor. Como nós podemos ver aqui, Paulo deixa bem claro para a gente o que é uma vida no Espírito. E a pergunta que eu já deixo aqui para mim, para você, e se puder ter um fundinho musical, eu agradeço, para mim, para você, é como viver uma vida no Espírito e vencer a nossa carne. Eu não sei para você, mas para mim é difícil vencer a carne. A minha carne, ela grita todos os dias para ficar mais um cadinho deitada, ou para comer mais um pouquinho, ou para falar um pouquinho mal de alguém. E como a gente leu aqui agora, Paulo não foi nem um pouco perspicaz em dizer que tudo isso é pecado.
E quantas vezes na nossa vida nós abrimos espaço declarado para o pecado? Em busca de responder dessa pergunta, como viver e o que é viver uma vida no Espírito, eu me deparei com uma parte no Catecismo que diz exatamente assim. Deixa eu abrir aqui, gente, que eu perdi. Lá no parágrafo 1699. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida de graça como uma salvação. Vou repartir bem pequenininho para a gente poder entender. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. E o que é a vocação do homem? A vocação do homem é o chamado que Deus colocou nele. Uns têm chamados específicos para a sua santificação dentro do matrimônio, outros a serem celibatários, seja como um padre, seja como uma freira, outros como leigos consagrados, chamado específico, ou até mesmo chamados a envios que o Senhor nos faz. Eu, por exemplo, hoje, atendendo uma vontade de Deus, que por muito custo demorou para acontecer, hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Mas da mesma forma que eu com o microfone prego hoje, eu tenho que pregar todos os dias. A minha vida tem que ser uma pregação. E se a gente olhar aqui, a vida no Espírito, ela serve para realizar esse chamado. É o nosso dia a dia, a vida no Espírito. Logo, isso exige da gente uma coisa chamada coerência, que é muito difícil de manter. Tem aquela passagem que diz, né? Você que está de pé, cuidado para não cair. Eu falo para vocês que é difícil ficar em pé, porque eu fiz uma cirurgia no joelho, tá sendo complicado. Tá sendo complicado, a gente sabe como é que é. E como que a gente faz uma analogia assim? A gente pode olhar, eu hoje, por exemplo, tô com a perna, graças a Deus ela está num processo de cura. Mas como que é difícil ficar em pé nesse processo de cura? Olha para a sua vida. Às vezes você está aqui na igreja, todo machucado, todo ferido, mas está servindo. Louvado seja Deus. Mas servir exige coerência. A minha vida ela exige coerência de mim. Se eu estou aqui na frente, eu preciso ser coerente atrás também. E aí, eu montando a pregação, eu pensei num exemplo. Felipe é aquela pessoa exemplar, que serve em todas as pastorais da igreja, serve em todos os lugares, faz tudo. Felipe, ele é um exemplo dentro da igreja. Felipe, você olha para Felipe e fala, Felipe é santo já, terceira morada, como diz Santa Teresa d'Ávila, e esse cara já está num pezinho no céu. Mas Felipe, quando sai da igreja, Felipe ele não vive aquilo que ele mostra ser. Felipe não tem uma vida de oração. Felipe, ele faz tudo de errado por fora. Porque aqui é muito fácil a gente manter uma imagem. Mas é muito difícil manter a coerência fora daqui. E a vida no Espírito, ela exige que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Atender o nosso chamado exige que nós vivamos uma coerência. É aquilo. Hoje eu estou aqui na frente, mas ninguém imagina os medos que eu sinto na minha casa. Hoje eu estou aqui na frente, mas ninguém imagina que minha mãe puxou minha orelha semana passada porque eu estava morrendo de medo de andar direito.
porque eu estava com medo de cair. Minha mãe virou para mim e falou assim: você, católica, com medo? Parece bobo, mas se nós não cuidarmos da nossa vida, se nós não cuidarmos desses detalhes, nós vivemos uma vida dupla. Porque eu posso ir todo domingo na missa, mas aquilo simplesmente não significa absolutamente nada para mim. Eu posso ir em todos os retiros, pregar em todas as paróquias do mundo, mas não viver uma vida segundo aquilo que Deus quer. E Deus permite que isso aconteça. Deus permite que às vezes as pessoas elas sintam a presença de Deus através da gente, mas a gente não vive com Deus. Uma hora fica claro que aquilo ali é uma farsa. A coerência naquilo que comunica a Deus, ela implica diretamente em virtudes. E aí, vamos pontuar, o que faltava na vida de Filipe? Faltava ele renunciar às suas próprias vontades. Faltava a vida de oração. Faltava intimidade com Deus, procura. Faltava disciplina. Faltava coerência. Mas, acima de tudo, faltava vergonha na cara. Porque eu já sei que eu não estou falando com pessoas que têm muito tempo de igreja. E às vezes falta vergonha na nossa cara mesmo. Vergonha na cara de realmente tomar aquilo que Deus nos entregou e fazer de verdade. Falta vergonha na cara para dar um passo a mais. Às vezes Deus está pedindo mais, às vezes Deus... nossa, mas eu já rezo 1/3 no dia, é suficiente. Não, não é suficiente. Se você já reza todos os dias 1/3, então bora para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Poxa, você pode colocar uma adoração aí todos os dias na sua semana. Nossa, já me acostumei ali, adoro todos os dias o Senhor. Então vamos para a Santa Missa todos os dias? Nossa, mas é difícil. Quem disse que vai ser fácil? Não é fácil viver com Deus. E nós já não somos mais jovenzinhos. Nós não estamos mais naquele primeiro estágio, naquele primeiro amor, naquela euforia de encontrar o Senhor. Agora a gente está em contato diretamente com a realidade daquilo que é viver com o Senhor. Com aquela realidade de compreender que nem todo dia a gente vai estar. Não é, a gente não vai estar todos os dias, nem todos os dias a gente está assim. Mas às vezes a gente precisa buscar sim. A gente precisa dar um passo a mais, a gente precisa ir atrás disso. E quanto que é difícil com a rotina, com o trabalho, com o cansaço, com os filhos. Eu ainda não tenho os filhos, mas quanto que é difícil. Como que é difícil, por exemplo, para mim conciliar, agora nem tanto, mas faculdade, trabalho, e aonde que o Senhor tinha espaço nisso tudo? Como que a gente encaixa o Senhor nisso tudo? E como que a gente vence a nossa carne nisso tudo? Porque a nossa carne, ela grita para que, não, hoje eu não vou rezar, hoje eu vou dormir, tá tudo bem, amanhã eu rezo. Não, pequei, tenho que me confessar, já fazem o quê? 1 mês que eu não me confesso? Não, daqui a pouco eu me confesso, tá tudo bem. Não, eu não fiz o estudo bíblico hoje, não deu tempo. Amanhã eu faço, e nesse amanhã eu faço, a gente não faz. E a gente cai numa frieza espiritual. E quanto que é difícil sair de uma frieza espiritual, hein? Principalmente quando você não tem ninguém para te ajudar nisso. Ninguém no sentido pessoa, porque o Espírito Santo ele vai te ajudar todos os dias com isso. E ele incomoda.
Falo isso porque recentemente eu vivi um período onde eu estava assim, lá em cima, todos os dias, e de repente, bum! Não tinha mais vontade de rezar, não tinha mais vontade de fazer as minhas obrigações. Quanto que é difícil levantar disso. Mas uma das coisas que o Espírito Santo ele detalhava muito no meu coração é que nessa terra a única oportunidade que a gente tem de sofrer pelo Senhor é agora, é nesse momento, é nessa terra. Entrega o seu sofrimento para o Senhor. Aquele pecado que continua batendo na porta na tua vida, começa a apresentar ele para o Senhor. Mas é de apresentar mesmo, de pegar e falar: Senhor, eu tenho dificuldade nisso ainda. O que eu vou fazer para superar ele? Aquele pecado que continua repetindo. Faz uma direção espiritual. Vamos buscar. Às vezes, muitas pessoas têm coragem de criticar os nossos padres, de falar: nossa, o padre não tem tempo para isso. Mas você não procura o padre, você só escuta outra pessoa falando do padre. Você não procurou o padre para falar. Às vezes, 2 segundos, 2 minutinhos que você encontra com o padre: padre, dificuldade disso, nisso, aquilo. Eu, graças a Deus, tenho o meu diretor espiritual, mas meu diretor espiritual é difícil, porque ele não tem horário para absolutamente nada. Mas louvado seja Deus. E uma das coisas que ele bateu muito na porta quando eu falava para ele dos meus problemas é: trabalha as virtudes, depois você conversa comigo. Maria, eu tenho preguiça. Trabalha as virtudes. São Tomás de Aquino, ele fala sobre as faculdades da alma. E todo pecado capital tem uma virtude que combate ela diretamente. E eu gosto muito de falar sobre virtudes. Vamos falar sobre a luxúria. Tudo que entra pelos 5 sentidos: tato, paladar, audição. A gente tem que combater a luxúria diretamente com a prudência. Ser uma pessoa mais prudente. Às vezes eu estou ostentando algo que eu não... Estou ostentando um monte, mas eu não tenho dinheiro. Só mostro para a galera que eu tenho, mas eu não tenho. Ser prudente nas coisas que você faz, ser prudente. Às vezes, por exemplo, tá no carro, dirigindo. Veio um maluco na tua direção. Já vem logo aquele instinto de ser prudente. Não, vou me preservar. A gula, que pra mim, eu não sei pra vocês, mas eu sou uma pessoa que ama um docinho e eu não sei me segurar no docinho. Às vezes eu como muito. Mas a gula, o pecado da gula, ele não é só no sentido de comer, é querer tudo em excesso. Muitas coisas em excesso. Inclusive dá pra detalhar muito o pecado da gula. Você trabalhar com a temperança. Ser uma pessoa que é equilibrada nas coisas. Buscar trabalhar a temperança dentro de si. A avareza. Desejos de prazer. De não querer ser simples. Trabalhar diretamente com a justiça. Dar o que é devido a cada coisa. Então, dar a Deus aquilo que é devido, por exemplo, ser justo com Deus, ser justo com o próximo. Tenho que pagar essa conta? Então eu vou pagar essa conta. Tenho que pagar o dízimo? Então eu vou pagar o dízimo. Ser justo com as coisas, com as pessoas. Preguiça. Virtude da fortaleza. Ter a capacidade de tomar as decisões.
E eu diria que é uma das virtudes mais importantes, porque ela trabalha com a vontade. Às vezes eu não tenho vontade de rezar, mas eu tenho que rezar. Porque se eu não rezar, tem até aquela música que fala: quem não adorar não vai aguentar. É verdade, se eu não rezar eu não vou aguentar. Se eu não rezar eu não entro no céu. Tem até aquela analogia do muro, né? O quente e o frio. Quem está em cima do muro, quem está no morno, Deus vomita. Quem está em cima do muro já pertence ao inimigo. Então a gente tem que trabalhar a vontade. A ira, às vezes a gente perde a paciência à toa com os outros. Eu falo para vocês, não parece, mas eu dentro de casa eu sou um negócio. Eu sou um negócio. Falou um cadinho comigo, eu tenho resposta na ponta da língua para tudo. Mas quantas vezes eu tive que segurar e... Ok, Senhor, trabalhar a fé, aprender com o Senhor a segurar aquilo que vem como fogo dentro de nós. Quantas vezes, né? A gente quer sair falando um monte de coisa. Meu pai tá até rindo. Falando um monte de coisa por aí, com um monte de gente, perdendo a paciência, Mas a gente tem que aprender a se preservar, mesmo que doa, mesmo que machuque às vezes, mesmo que você esteja errado, é mais importante do que machucar o outro. A inveja. Quantas vezes a gente não olha para as coisas do outro e fala: nossa, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto ter o ministério daquela pessoa, eu queria tanto ter a grama da casa daquela pessoa na minha casa. Nossa, aquela pessoa, ela tem tal coisa dentro da casa. Nossa, a imagem de Santa Terezinha que aquela pessoa tem na casa dela, eu queria tanto. Não é com admiração, é com vontade de ter para si. A gente tem que trabalhar a esperança de que Deus vai me dar aquilo que é meu. A soberba. Eu não posso me achar mais do que ninguém porque Deus me colocou em um momento para falar para os outros, para ensinar para os outros. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale: nossa, ela prega. Não, eu vivo igual todo mundo, eu peco igual todo mundo. A diferença entre um e outro é quanto que a gente busca não errar mais. Ninguém é mais do que ninguém, aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Mas tem alguns que realmente entregam mais, que buscam mais, que querem mais. Mas para Deus todos nós somos iguais e todos nós temos a mesma chance, o mesmo céu. O nosso nome está escrito no céu. Era até o evangelho do domingo passado. Trabalhar a virtude da caridade. De amar o outro, porque a caridade ela é um amor, né? De olhar para o outro e enxergar nele o mesmo Cristo que está em mim, que está em você, que está em cada um de nós. Ser caridoso, ver alguém em estado de necessidade e não enxergar ele como: nossa, miserável, tadinho, eu sou maior do que ele, eu sou melhor do que ele, ou eu não vou ajudar não, ele está ali porque ele quis. Muitas das vezes ele não está ali porque ele quis. Às vezes a vida foi muito injusta com ele, às vezes as situações que ele viveu foram muito diferentes, a gente não conhece a realidade dos outros, então nós precisamos ser caridosos com os outros. Dito isso, Filipe, que vivia uma vida dupla fora e dentro da igreja, faltava nele virtudes, mas faltava nele decisão de fato. Porque se você quer assumir um serviço dentro do reino, se você quer realmente dar a sua vida pelo Senhor,
você precisa decidir, e decisão exige que você viva com coerência e largar as coisas que antes te dominavam o coração. Graças a Deus, o Espírito Santo tem tratado nesses últimos tempos de cura na vida das pessoas, e nós realmente precisamos curar as nossas dores. Mas muitas das vezes nós vamos servir estando feridos em um processo de cura, que foi exatamente o que o padre falou agora há pouco. Muitas das vezes nós vamos servir estando machucados e precisando ouvir aquela palavra que a gente está falando pro outro. Tem aquela frase de São Francisco que ele fala, né? Pregue com a sua vida o tempo inteiro. Que não exija, e se necessário use palavras. Pregue o tempo inteiro e se necessário use palavras. Ele quer dizer ali que a nossa vida, ela precisa ser uma pregação. E para ela ser uma pregação, ela precisa ser coerente. Eu preciso ser coerente. Se eu sirvo na cantina, as pessoas elas precisam olhar para mim, dentro da cantina e fora da cantina, na minha vida comum, e enxergar a Cristo. Enxergar coerência entre os dois lados. Porque dá muito para esconder. Dá muito para mim viver uma vidinha aqui e lá fora ser outro. Mas o Senhor, Ele pede coerência. Ele pede que nós sejamos, eu e você, coerentes. Que eu seja menos raivoso, que eu seja menos preguiçoso, que eu seja menos avarento. Que nós saiamos daqui hoje com esse coração que quer ser disciplinado, pelo Senhor. Beleza, já sei onde que eu errei, já sei que eu estou errado, já sei que eu preciso ter vida de oração, que eu preciso renunciar às minhas vontades. O que eu faço? Na prática mesmo. Começa fazendo simples, o básico, confissão regular. Quanto que é importante, enquanto que a gente vê quais virtudes estão faltando na gente através dos pecados que a gente comete. Se você realmente faz um bom exame de consciência, você consegue olhar diretamente o que falta em mim, aonde que eu preciso melhorar. Se você vê que você está cometendo o mesmo pecado várias vezes, que ele não está saindo da sua confissão há muito tempo, é que ali você precisa trabalhar uma virtude. Como eu disse para vocês, pecados têm virtudes que tratam eles. Tá muito difícil, uma direção espiritual. Às vezes a gente precisa que outra pessoa olhe de fora a nossa vida, que outra pessoa olhe e fale, olha, aqui você pode melhorar nisso, aqui na prática você pode fazer isso, isso e isso. Vida de oração. Católico que está há muito tempo na igreja, que é católico de verdade, precisa ter vida de oração. Porque é só assim que a gente consegue manter a coerência. Ter um contato com o Espírito Santo assim, diretamente. Porque se você está errado, você vai saber que você está errado, porque o Espírito Santo ele incomoda. Na hora que você vai fazer a coisa errada, você sabe exatamente que você está fazendo a coisa errada. Se você só faz a coisa errada porque você quis fazer. E é isso que é o pecado, porque você tem consciência daquilo que você fez. Você pensou, você arquitetou o modo de fazer e você quis fazer e você fez. Mas o Espírito Santo, antes disso tudo, ele incomoda. Ou se ele não incomodou antes, ele incomoda depois. Vida sacramental. Vou dizer para vocês, eu tinha uma mania muito feia de ficar muito tempo sem confessar. Quando eu estava em pecado mortal, eu ficava enrolando para confessar. E logo eu ia para a missa e eu ficava lá sem comungar. Muito tempo. Ficava me arrastando naquele pecado.
Mas ter uma vida sacramental faz toda a diferença. Sacramental de confissão, sacramental de comunhão, faz toda a diferença. A sua vida de oração, ela faz até mais sentido. Na verdade, ela faz sentido, porque você recebeu o próprio Cristo em todos os sacramentos. Se você ainda não é batizado, batizar, mas eu acredito que aqui todo mundo é batizado. Se você ainda não crismou, crisma. Sim, vai lá, faz a sua crisma, porque os sacramentos, todos os dons do Espírito Santo que você recebeu através do seu batismo, eles se potencializam. Porque você de fato disse que eu sou católico, apostólico, romano. A partir daquele momento, os dons que você recebeu do Espírito Santo, eles se potencializam. Assim como eu converso com alguns amigos meus que casaram e que dizem que os sacramentos que eles receberam, todos os dons, eles dão aquela reavivada. Eles dão a potencializada, porque eles receberam um novo sacramento que fazem eles caminharem para a santidade através daquele sacramento. E graças a Deus, o Senhor, Ele realmente quer convencer o nosso coração de que só tem como nós encontrarmos cura através dele. Não existe outro lugar que vá preencher. Não existe fofoca com os amigos, não existe nada que não vá preencher esse espaço que é somente do Senhor. E graças a Deus, vencer a carne é um caminho muito difícil, principalmente quando você está com pessoas que não querem caminhar no mesmo caminho que você, que não caminham no mesmo caminho que você, que às vezes estão em rotas diferentes. Mas nós precisamos sair daqui hoje com esse coração que quer ser tão coerente que as outras pessoas, ou elas permanecem com você e mudam de vida, ou elas vão embora. Quantas vezes eu não perdi amigos porque simplesmente não queriam ficar na minha vida? Maria, isso não encaixa na minha vida, então, beijo. Ou você muda de vida, ou você perde a sua vida. Que hoje nós saiamos daqui com realmente com essa vontade de sermos católicos melhores, de sermos cristãos melhores, filhos de Deus melhores, a ponto de contagiar os outros, a ponto das pessoas olharem para nós e realmente quererem mudar de vida, realmente quererem ser novas pessoas em Cristo. E para terminar, eu vi um artigo que para mim resume muito aquilo que é o viver com Cristo, que é um artigo da Arquidiocese de Salvador, que fala: o Espírito é a graça de Deus por antonomasia. Viver no Espírito é viver na graça de Deus. E a graça se manifesta na intimidade com o Senhor, no deixar-se guiar pelo Espírito, nas mais diversas situações da vida. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito, que as nossas palavras, os nossos pensamentos, em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, com os nossos filhos, netos, bisnetos, para quem já tem os bisnetos, que realmente nós possamos sermos dóceis, que nós possamos ser exemplos, que a nossa carne ela não domine mais, não tenha mais um espaço no nosso coração. Todos nós estamos sobre a mesma graça, todos nós estamos sobre o mesmo Espírito, o Espírito que age em mim, age em você. Então, o mesmo Espírito que age no Roberto Thanos, age em você também. Então, se o Roberto conseguiu chegar lá, e é, graças a Deus, um grande pregador, você também consegue ser um grande filho de Deus. Uma pessoa que
fala bem, uma pessoa que pensa bem, uma pessoa que vive bem e que mais busca a santidade todos os dias. Então, louvado seja Deus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade e principalmente tenham dentro do seu coração essa vontade de manter a coerência, de ser coerente com o Senhor. Então, se você puder, fique de pé.